Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Então, estamos aqui novamente no nosso projeto Partiu Enem, firmes e fortes para a resolução de mais uma questão. Então, vamos lá. Hoje eu selecionei a questão 94 do ano de 2012. Então, vamos lá. Pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como CuO, óxido de cobre também. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material. Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 gramas de CuO produzirão uma massa de CO2 igual a. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é montar a reação, como eu já falei com vocês. Aí, quais os dados que ele dá para essa reação, né? A grafita comercial em pó, que vocês têm que saber que isso é o carbono grafite, que eu coloquei aqui. Carbono grafite, mais o CuO, que é o óxido de cobre. Coloquei aqui. Produzindo o quê? Ele já falou que é produzindo, ó, CO2. Então, a gente coloca CO2 mais o que sobrou, que é o cobre. Beleza. Segundo passo, balancear a reação. Vamos lá. Aqui eu tenho um carbono. Aqui eu também tenho um carbono. Aqui eu formei 2 oxigênios. Aqui eu só tenho um. O que eu tenho que fazer? Colocar um 2 aqui na frente, certo? Agora eu fiquei com 2 cobre. E do outro lado eu só tinha um. Então, o que eu vou ter que fazer? Colocar um 2 aqui também. Agora, quais são os elementos da reação que ele está pedindo? Olha aqui, ó, no final está falando. O CuO, 8 gramas de CuO produzirão uma massa de CO2 igual a. Então, ele está relacionando o óxido de cobre com o CO2, ok? Eu até circulei aqui para vocês, ó. CuO com o CO2, dióxido de carbono. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? A relação é massa, né? Ele está dizendo que ele está querendo saber com 8 gramas de CuO, quanto que ele vai produzir de CO2. Vamos lá. Vamos primeiro achar a massa molar. Olha só, a massa molar do CuO, nós temos que somar. Lembra que eu falei? Tem que pegar a massa de cada um e somar? Qual que é a massa do cobre? 64. Então, eu venho aqui e coloco 64 mais... Qual que é a massa do oxigênio? 16 mais 16. Então, eu vou ter 80 gramas por mol de CuO. Então, vamos lá. Qual que é a massa do carbono? A massa do carbono é 12. Coloquei ali 12. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Todos esses dados, gente, estão aqui, ó, na questão aqui, ó, tá bom? 16. Porém, aqui tem o númerozinho 2. Então, eu vou ter que botar 2 vezes 16. Fazendo esse cálculo, eu tenho 44 gramas por mol. Então, vamos lá. Agora, nós vamos usar essa informação aqui, ó.
Reação 1 para 1. 1 para 1 não, perdão. 2 para 1. 2 mols de CuO formando 1 mol de dióxido de carbono. Então, vamos lá, mas nós não vamos usar mol. Dessa vez nós vamos usar grama, porque ele está querendo descobrir a grama, a massa. Então, vamos lá. A reação é 2 para 1, né? Nós temos 2 mols, né, de CuO em 80 gramas, que foi o que nós achamos. Tá vendo que 80 gramas é para 1 mol? Se eu tenho 2 mols, eu tenho que multiplicar, colocar o 2 aqui na frente. Beleza? Ok? Agora, isso daqui está para quanto? 44 gramas de dióxido de carbono, que foi o que nós calculamos aqui, ó. Reação 1 para 1, gente. A gente está fazendo isso aqui, ó. 2 mols de CuO está formando 1 mol de CO2. Ok? Respira, não pira, que está no final da questão já. Mas só que ele não quer saber isso, ele quer saber o quê? 8 gramas vão produzir quantos de dióxido de carbono? Então, eu coloco aqui, ó, 8 gramas de CuO para X, que é o que eu quero descobrir. Fazendo essa regrinha de 3 aqui, ó, multiplicando e depois dividindo, eu vou encontrar esse valor aqui, 2,2 gramas de CO2, dióxido de carbono. Alternativa, letra D. Tá bom, pessoal? Sugiro novamente que vocês refaçam essa questão sem olhar os cálculos, para ver se vocês pegaram todas as informações, balanceamento, cálculo da massa molar, né? Ali a regrinha de 3, estequiometria, isso é muito importante. Tentem fazer os cálculos sem calculadora, porque Enem não pode calculadora, tá bom? Se esforcem que vocês vão conseguir. Vocês são capazes, tá bom? Eu acredito no potencial de vocês e eu confio em vocês. Vamos lá, pensamento positivo, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo e até a próxima.